Bom, eu espero que sim. Estou aqui para nós começarmos a essa etapa da nova modalidade de estudo, que é a distância pela internet através da plataforma da Senec Digital. Nós vamos prosseguir a tudo aquilo que nós havíamos começado na sala de aula, porém nós fomos interrompidos através dessa pandemia e dessa paralisação através do decreto do governador. Eu vou estar aqui sempre presente, na medida do possível, claro, né? Mas para poder ajudar vocês nessa nossa busca ao conhecimento, e nós não vamos parar. Eu tenho certeza que tudo isso que nós estamos vivendo é somente por um tempo, e daqui a pouquinho nós vamos estar juntos de novo, dentro de sala, podendo desfrutar da companhia um dos outros, tá bom? E com certeza sairemos melhores do que nós éramos. É isso que eu acredito. Que as coisas ruins, quando elas vêm até nós, elas nos fazem crescer e sermos melhores pessoas. Bom, apesar disso tudo, eu gostaria de iniciar com vocês relembrando duas matérias, tá bom? Que nós já tínhamos visto dentro de sala de aula. A primeira delas, a gente viu variação linguística. A variação linguística, só para a gente dar uma refrescada na memória, tem na apostila aí de vocês, nós vimos como a língua ela se modifica em determinados contextos. Então, nós vimos num contexto histórico, contexto social, contexto geográfico, como essa língua ela pode variar. Visto que a língua portuguesa, na verdade, qualquer língua ela é um organismo vivo. Então, ela está em constante mudança e variação por si só. Nós falamos a língua portuguesa brasileira, porém, as regras, ela é totalmente baseada no português de Portugal. Então, nós falamos isso dentro de sala de aula. Eu estou aqui só para relembrar, ok? Eu acredito que vocês vão lembrar também dos vídeos que nós vimos. Outra aula que nós tivemos foi sobre estrutura e formação de palavras. E aí eu falei sobre prefixo, sufixo, prefixação, sufixação, parasintética, formação de palavras por composição, por derivação. Nós vimos essas etapas da construção das palavras, tá bom? Hoje eu vou começar uma matéria na qual eu não tinha começado dentro de sala de aula, porque seria na próxima semana, e nós fomos interrompidos, que foi a matéria de vozes verbais, tá? Essas outras que eu acabei de falar, depois eu dou uma revisão, ok? Mas hoje eu quero começar uma matéria nova, que é a próxima de Olho na Língua, na apostila. Vozes verbais. Antes de começarmos de falar sobre as funções sintáticas, análise sintática das frases com relação às vozes verbais, eu queria falar para vocês o objetivo da comunicação em que se trata essa matéria. Essa matéria, efetivamente, tem o objetivo de analisar qual é a ênfase que é dada ao interlocutor. Se eu quero dar ênfase a quem faz a ação verbal, obviamente vou colocá-lo na frente, então ele virá primeiro. Se eu quero dar ênfase a quem recebeu a ação verbal, obviamente vou colocar primeiro. Então, quem utiliza muito dessa técnica de ênfase através da comunicação, da intenção comunicativa, ok? São os jornais, as manchetes, tá? Então, nós vamos ver essa intenção comunicativa. Vamos lá, a primeira voz verbal é a voz ativa. Voz ativa do verbo nada mais é do que a relação do verbo com o seu sujeito. Se o sujeito fizer a ação verbal, aí eu tenho como classificar o verbo como voz ativa, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, primeiro exemplo, Renato pintou aquele quadro. Quando eu falo de vozes verbais, primeira coisa que eu vou localizar, obviamente, é o verbo. Então, eu tenho que o verbo pintou. Localizei o verbo sempre seguindo uma etapa, tá bom? Localizar o verbo, após o verbo o sujeito
e aí eu faço análise se o sujeito recebe ou não a ação verbal. Vamos lá. Pintou. Quem pintou? Renato. Renato pintou. Então, o Renato é o sujeito. O verbo está atribuindo uma informação sobre quem? Esse é o sujeito, tá? Eu não posso caracterizar sujeito somente como aquele que faz a ação verbal. Se eu definir sujeito somente com essa informação, eu vou estar equivocada, porque existe o sujeito paciente, que é aquele sujeito que recebe a ação verbal. Então, caracterização, definição de sujeito. O que é sujeito, professora? Vamos lá. Sujeito é aquele na qual o verbo atribui uma informação, tá? Isso é sujeito. Então, eu tenho o verbo pintou. O verbo pintou está atribuindo uma informação sobre quem? Quem pintou? Renato. Renato é sujeito. Ok. Então, a gente viu, fez essas duas etapas. Terceira etapa. Renato está fazendo a ação de pintar? Sim. Então, Renato, ele faz a ação. Se o sujeito fizer a ação verbal, eu tenho aqui um sujeito chamado sujeito agente. Tá? Se o sujeito for agente, aquele que faz a ação verbal, a voz é voz ativa. Fácil, né? Vamos lá. Segundo, hoje, Sofia fez um bolo gostoso. Verbo, fez. Quem fez? O verbo está atribuindo uma informação sobre quem? Sobre a Sofia. Pausa. Para tudo. Realmente, vou denunciar aqui. Sofia fez um bolo muito gostoso e que eu queria comer só mais um pedacinho. O que aconteceu? Roubaram o meu bolo. Bom, estou denunciando e eu anotei o nome de cada um que pegou e não me deu nem um farelinho. Peraí, me aguarda. Brincando, gente. Lógico que... Tô brincando, enfim. Mas o bolo da Sofia levou pra sala de aula e eu acho que vocês lembram. Era muito gostoso mesmo, tá? Homenagem a Sofia. Sofia, parabéns. Sofia fez um bolo gostoso. Sofia é o sujeito porque o verbo atribui informação sobre ela. Então, eu tenho aqui um sujeito. Vamos ver se ele é agente, se ele está fazendo ação verbal. Sofia fez a ação do verbo? Yes. Então, Sofia é o sujeito agente. Sempre quando eu tenho sujeito agente, que ele faz a ação verbal sobre algo ou sobre alguém, esse sujeito, ele é agente apenas. Então, a voz é voz ativa, tá? Voz passiva analítica. Vamos passar para voz passiva analítica. Eu acredito que voz ativa todo mundo já tem entendido. Voz passiva analítica. Voz passiva, aquilo que é passivo é diferente de ativa, contrário. Então, aquilo que é passivo, ele não faz a ação, mas ele recebe a ação. Então, é um sujeito que recebe, ok? Analítico. Por que é analítico? Vamos pensar? Se eu vou analisar uma coisa, eu vou pensar em um monte de coisas para poder fazer aquela análise da situação. Vê se não é algo grande que eu vou pensar bastante coisa. Então, quando eu falo de analítico, eu não vou ter só apenas um verbo. Eu vou ter dois verbos. Então, vamos lá. Eu vou ter uma locução verbal, tá? Mas calma aí. Vamos por parte. Seguinte. Professora, então você deu a dica. Sempre quando tiver locução verbal, vai ser voz passiva analítica? Não. Tá? Porém, quando tiver uma locução verbal, a minha luz vermelha vai acender e eu vou começar a analisar para ver se é voz passiva analítica, porque é uma grande chance de ser. Tá bom? Então, seguinte, para a gente resumir aqui, ó, quando eu vir uma locução verbal na frase, eu não posso afirmar de cara que a voz é passiva analítica. Porém, eu já posso encaminhar a minha classificação para isso. Vamos lá? Porque ela tem que ter duas características. Não somente a locução verbal,
Mas o sujeito, ele também tem que ser passivo, ele tem que receber essa ação verbal, tá? Então, quando eu tenho voz passiva analítica, eu tenho duas características, ó. O sujeito será um sujeito paciente, tá bom? E, com certeza, terá uma locução verbal, tá? Então, vamos lá. Aquele quadro foi pintado por Renato. Eu tenho foi pintado, locução verbal, o verbo ir e o verbo pintado. Então, eu tenho uma locução verbal aqui. O verbo, essa locução verbal, atribui informação sobre quem? Quem foi pintado? Aquele quadro. Então, aquele quadro é o sujeito agora. Tá vendo? Como é que eu não posso somente caracterizar sujeito como aquele que faz a ação verbal? Sujeito é quem? O verbo atribui uma informação sobre algo. Isso é sujeito, tá? Então, o verbo foi pintado, locução verbal, atribui uma informação sobre o quadro. Então, ele é o sujeito. Agora, vamos fazer análise. Aquele quadro não está recebendo a ação da pintura? Não foi ele que foi pintado, ele recebeu a ação de alguém. Então, olha, eu tenho aqui um sujeito paciente, receptor da ação verbal. Então, eu tenho locução verbal e um sujeito paciente. Agora sim, eu posso classificar a voz como voz passiva analítica, tá? Hoje, um bolo gostoso foi feito por Sofia. Locução verbal, foi feito. Verbo ir e o verbo fazer. Foi feito. Essa locução verbal traz uma informação sobre quem? Quem foi feito? Um bolo gostoso. Que foi feito, efetivamente, né? O que foi feito? Um bolo gostoso. Sujeito. Agora, esse sujeito, ele está sendo feito. Ele recebeu a ação verbal. Então, ele também é um sujeito paciente. Se eu tenho sujeito paciente e locução verbal, a voz só pode ser passiva analítica, tá? Agora, eu tenho certeza que vocês repararam que as 4 frases, na verdade, elas se repetiram. A mensagem transmitida aqui, ela se repetiu. Renato pintou aquele quadro. Aquele quadro foi pintado por Renato. Se repetiu. Como assim, professora? Porque, gente, quando eu tiver sujeito ativo, verbo que expressar uma ação, ok? E esse verbo for um verbo transitivo direto, lembra? Quem pinta, pinta algo ou alguém. Então aqui, olha, eu não posso só falar, Renato pintou. Renato pintou o quê? Renato pintou quem? Então, deve haver um complemento verbal para esse verbo. Ele necessita de um complemento verbal. Então, olha, para achar complemento verbal, que se chama objeto, tem a formulazinha do objeto. Vocês lembram? Que é qualquer verbo que expresse uma ação, você pode colocar aqui dentro para ver se você consegue fazer uma dessas 4 perguntas na sua resposta. Se você obter uma resposta dentro da frase, quer dizer que essa resposta é o seu objeto, tá? Então, vamos lá. Verbo pintar, expressa ação? Sim! Então, ó, vou colocar aqui, Vzão. Qual é a pergunta que seria mais adequada? Pintou o quê? Ó, pintou o quê? A minha resposta dentro da frase é aquele quadro. Então, aquele quadro é meu objeto direto. Lembrando que essas 2 primeiras perguntas, o que e quem, eu acho objeto direto. As 2 últimas perguntas, eu acho objeto indireto, tá? Então, ó, o que e quem. O verbo antes, a minha resposta é o objeto direto. Estou focando bastante no objeto direto porque eu quero falar só sobre ele agora, tá bom? Então, ó, pintou o quê? Aquele quadro é objeto direto. Hoje, Sofia fez um bolo gostoso. Fez o quê? Fez, ó, a minha resposta é um bolo gostoso. Então, um bolo gostoso é o objeto direto. Quando eu tiver um verbo
verbo transitivo direto e o seu respectivo objeto direto, eu posso inverter a frase. Na inversão da frase, eu transformo o meu objeto em sujeito, tá? E nós vamos classificar agora sintaticamente a voz passiva analítica, a frase da voz passiva analítica. Porque nós acabamos de classificar sintaticamente as frases da voz ativa. Ó, Renata é sujeito, verbo pintou é verbo transitivo direto e aquele quadro é o objeto direto. Ok. Sofia, sujeito, fez é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque a gente achou o objeto direto. Então, sempre vai combinar. Se o objeto é direto, o verbo é transitivo direto. Tá? Hoje. O hoje fica fora parte, porque a gente não vai trabalhar tanto ele aqui. Porém, vocês já sabem, nós já vimos bastante essa matéria, que informação de tempo, de lugar, de modo, de negação, afirmação, adjunto adverbial. Pode ser adjunto adverbial e nesse caso aqui é. Vamos lá. Aquele quadro, sujeito, nós já vimos. Locução verbal, certo? Então nós já classificamos aqui, é um verbo. Por Renato agora. Agora Renato, que era o sujeito lá em cima, apareceu preposicionado. Se Renato apareceu preposicionado, ele só não pode ser sujeito. Tá bom? Ele não pode ser sujeito. Também não pode ser objeto direto, sozinho, puro aqui, né? Então, olha, um termo preposicionado ao final da frase, tá? Eu tenho que fazer a seguinte análise. Vocês lembram que o objeto indireto é termo preposicionado? Vocês lembram? Preciso de você. De você é um objeto indireto porque começa com preposição. Completa o sentido do verbo precisar e começa com preposição, tá? Agora, uma outra função sintática que também tem que ter obrigatoriamente preposição é o chamado agente da passiva, ok? E que pode ser, eventualmente, ou pode trazer uma dúvida a vocês com relação a agente da passiva e objeto indireto. Eu vou explicar a diferença deles agora, tá bom? Vamos lá. Por Renato, não pode ser objeto indireto, por quê? Ai, professora, mas ele tem preposição. Por que não pode ser objeto? Porque o objeto recebe a ação verbal, tá? Olha aqui. Objeto sendo direto ou indireto. Qualquer objeto recebe a ação verbal. Ó, aquele quadro não recebeu a ação de pintar? Então, aquele é objeto. Beleza? Agora aqui, por Renato, que também está preposicionado. Esse Renato está recebendo a ação de pintar ou ele é o agente da ação? Não é ele que faz a ação de pintar? Então, olha, eu troquei a frase de ordem, porém o sentido não foi alterado. Renato continua sendo o agente. Ok? Ele continua sendo o agente da ação verbal. Se aquele que faz a ação verbal, aquele que faz a ação verbal não está como sujeito, está no final da frase e com a preposição antes, então eu o chamo de agente da passiva. Fechado? Ele é o agente porque ele que faz a ação verbal. Continua sendo aquele que faz a ação verbal. Porém, ele vem com uma preposição. Então, ele é o agente da passiva. Agente da passiva por quê? Porque a voz está na voz passiva. Tá? Hoje, um bolo gostoso foi feito por Sofia. O hoje nós já vimos que é adjunto adverbial, não vamos mexer com ele agora. Foi feito locução verbal. Beleza. Sujeito, um bolo gostoso. Por Sofia, por Sofia veio preposicionado. Sofia veio preposicionado, porém ela continua sendo aquela que fez a ação verbal, a agente da ação verbal. Então, ela é agente da passiva também. Dúvida aqui?
Acredito que não. Se vocês tiverem, é só colocar aí no chatzinho que eu vou estar respondendo, tá bom? Até a nossa próxima aula. No próximo vídeo, vou falar sobre vozes verbais ainda, mas eu vou falar sobre a voz passiva sintética, que a voz passiva se divide em duas. Voz passiva analítica, que é essa, e tem essas duas características, tem que ter um sujeito paciente e uma locução verbal, tá? E no próximo vídeo eu vou falar só sobre a voz passiva sintética. Tá curioso? Então até o próximo vídeo. Beijo!